Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual. Hoje nós vamos falar de ligações covalente polar, polaridade das moléculas. Alunos, qual é a importância de nós usarmos isso na química, né, moderna? Uma química em que hoje os alunos eles estão muito mais preocupados, né, em decorar, né, em querer saber as coisas de cor e salteado, mas não entender qual é a importância das ligações covalentes polares, né? Ou seja, a polaridade das moléculas. Então, você vai pegar entre as moléculas que possuem ligações covalentes e entender a questão de polaridade, molécula apolar e molécula polar. Não sei se você sabe, nós gravamos uma aula há muito tempo atrás dizendo a respeito de que a cozinha é o melhor laboratório que nós temos em casa, não é verdade? Então, lá acontecem várias e várias reações. E uma das coisas que a gente percebe muito, né, que a gente vê muita presença na cozinha, é o uso de detergentes para remoção de gorduras em panelas, até mesmo na mão, né? Você vai fazer um assado lá, vai assar uma carne e você mancha as mãos de gordura. E automaticamente você vai, passa sabão primeiro, para depois jogar, né, água. Isso porque o óleo não é solúvel em água, mas ele é solúvel em sabão. E automaticamente esse sabão é solúvel tanto em água quanto no óleo, tá certo? E aí a gente consegue remover partes de gordura utilizando essa substância maravilhosa que é o sabão, né? Para poder fazer a remoção do detergente, no uso de na hora que a gente vai lavar louça, lavar panela, alumínio, a gente usa muito essa substância para poder fazer essas remoções. Caminhoneiros, eu já vi caminhoneiros parar na estrada, no momento em que o caminhão está lá quebrado, ele vai lá, fuça no motor, mexe daqui, mexe dali, suja a mão de graxa. Ele passa na areia, né, mancha de terra e depois leva na torneira para poder fazer essa remoção. Por quê? Por que que a água e o óleo são dois líquidos immiscíveis? Ou seja, não se misturam. A água não dissolve o óleo não dissolve na água. Por que que o óleo ele é emissível ao sabão, né? O sabão, o detergente e o óleo já são emissíveis. Isso tem a ver com polaridade das moléculas, porque a polaridade da molécula, ela nada mais determina uma molécula polar ou apolar ou polar, melhor, ela vai determinar em que situação que elas são miscíveis. Então você pega duas moléculas, correto? Que são moléculas polares, elas têm mais facilidade para ser miscíveis uma à outra, ou seja, se dissolver uma na outra. Por quê? Pela questão de geometria da molécula. Duas moléculas apolares também têm facilidades para serem miscíveis, enquanto que uma molécula polar e outra apolar são immiscíveis. Quer ver um exemplo? Bom, um exemplo muito simples: água com gás. Qual é o gás que está dissolvido dentro da água? É o gás carbônico, correto? CO2. A água com gás, ela é uma substância, né? Ela é uma mistura de substância, ou melhor, é uma mistura homogênea, a grosso modo, até o momento em que você chacoalha e começa a ver as bolinhas de gás, né? Então ela não é tão homogênea assim, ela é heterogênea, porque quando você coloca água no copo, você vê as bolinhas de gás lá, então heterogêneo, duas fases, uma fase líquida e outra gasosa. O gás carbônico é uma molécula apolar, enquanto que a água é uma molécula polar. São duas substâncias immiscíveis por conta da polaridade da molécula. Uma molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar dissolve molécula apolar. Tá entendendo? Então, o gás carbônico não é solúvel em água. Ah, professor, é solúvel sim. Porque a gente vê lá o gás carbônico dissolvido dentro da água, a gente tem que chacoalhar para ele poder liberar? Sim, eu concordo com você. Mas por que que nós conseguimos fazer,
né, com que o gás carbônico seja dissolvido na água, porque nós temos hoje uma tecnologia poderosa, né, na fabricação de refrigerantes modernos, né, em que nós usamos um compressor, né, fazemos com que uma molécula se comprime na outra para que ocorra a solubilidade. Então, o processo da solubilidade do gás carbônico na água é puramente um compressor, né? Tecnologia, uso de tecnologia, forçando a molécula do gás carbônico sendo solúvel em água. Agora, se eu for fazer isso na minha casa, eu não consigo. Eu não tenho tecnologia dentro da minha cozinha que possibilita eu dissolver gás carbônico em água. Senão olha o tanto de gás carbônico que nós temos no ar, todo esse gás carbônico, se ele fosse solúvel em água, ele dissolveria, até mesmo o oxigênio, né? Ele, em condições especiais, ele é solúvel, ele tem uma parcela de solubilidade em água. Entretanto, ele não é totalmente solúvel, tá certo? Então, alunos, a polaridade das moléculas, ela vai determinar o tipo de geometria que uma molécula tem. Então, nós temos dois tipos de geometria, as geometrias planas e as geometrias trigonais, né, que em forma piramidal, as geometrias piramidais, perdão, que elas são mais ou menos espaciais, né? Então, por exemplo, você pode ter dois tipos de moléculas semelhantes, no caso aqui, vou fazer um rascunho aqui, ó, NH3 e BH3, ó, boro, hidreto de boro aqui. Essa aqui, apesar, né, de nós termos três ligações simples, como essa aqui, ó, tá vendo? São duas moléculas que praticamente similares, né? Tem o mesmo formato. Um elemento N ligado a 3H, um elemento B ligado a 3H, boro ligado com 3H. Até aí tudo bem. Essa aqui é do tipo piramidal, essa aqui é do tipo trigonal plana, ela é plana, achatada. Isso aqui forma uma pirâmide, um tripé, correto? E por que que isso acontece? Então, essa aqui vai ser polar e essa aqui vai ser apolar. As moléculas de geometria apolares, as moléculas de geometria plana são todas apolares. As piramidais são todas polares. Por que que isso acontece? Um dispositivo muito importante é a repulsão dos pares eletrônicos, correto? E nós vamos ver agora. Vamos lá? Vamos começar, né, dissecar. Vou falar para você o que é apolar, vou falar para você o que é polar. A gente vai fazer uma diferenciação entre as duas, ver os tipos de geometria, como funciona e dar o feedback final, correto? Vamos lá? Bom, então, alunos, aqui nós colocamos, né, duas partes aqui. Aqui nós vamos falar da molécula polar e molécula polar. Vamos fazer uma diferenciação. Lembra que eu disse para vocês aprenderem química, tem que desenvolver o raciocínio diferencial, certo? Grupo A, grupo B, substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas. Na química toda regra tem uma exceção, tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui com diferenciar uma molécula polar e apolar e vocês entenderem a questão da geometria. Detalhe, quando eu falei para vocês que nós usamos sabão para remover gorduras, né, das mãos, dos utensílios domésticos na cozinha, é que o sabão ele tem duas fases. Isso já foi pergunta em vestibulares, hein, alunos? Duas fases, uma fase polar e outra fase apolar. A parte apolar dissolve a gordura, que também é apolar, correto? Enquanto que a parte polar é dissolvida pela água. Então você joga o sabão sobre a gordura, a parte apolar do sabão vai dissolver a parte apolar da gordura, correto? A gordura por ela ser apolar. E depois que você ter esse processo, essa mistura dissolvida aqui, uma mistura homogênea, você joga a água, a parte polar do sabão será dissolvido pela água e tudo será removido. Posteriormente, na próxima aula, nós vamos falar de forças intermoleculares e nós vamos falar de solubilidade em água. Aqui nós vamos só trabalhar com a questão da molécula, correto? Se fala em molécula apolar e polar em ligações covalentes, tá? Correto? Ligação iônica, não. Composto iônico dissolve na água, libera íons, é outra história. Bom, a primeira coisa que vocês vão olhar no livro didático é uma coisa dizendo o seguinte, ó, que a molécula polar tem um momento dipolar, isso aqui é momento dipolar, ó, momento
dipolar igual a zero. Maravilha. Aqui é um momento dipolar diferente de zero, correto? Esse aqui, momento, vou fazer abreviado aqui, dipolar. Maravilha. O que é esse momento dipolar, Luiz Caio? Acontece o seguinte, ó. Quando eu tenho, vamos pegar um exemplo de uma substância, de duas substâncias iguais, o NH2, certo? Substância simples N2, correto? Maravilha. E aqui eu vou pegar duas substâncias diferentes e o HCl, né? No caso aqui, o HCl, ele tem uma ligação simples de H com Cl. Então, eu vou ter aqui HCl, essa é a minha molécula de ligação covalente, correto? Quando duas substâncias, dois elementos, perdão, se ligam, correto? Eu, Luiz Caio Ferreira, sou um elemento da tabela periódica. Eu pego uma outra pessoa, a Márcia, por exemplo, né? A Marli, por exemplo, minha namorada, um outro elemento da tabela periódica. Aí nós olhamos assim um para o outro, se apaixonamos, temos afinidades eletrônicas, né? Porque nós estamos apaixonados, né? E tal, temos afinidades aí. Na química é a mesma coisa, alunos. Não vai pensar que é diferente. Isso aqui é um namoro, ó. Isso aqui é uma relação de casamento, tá? Ó, é uma relação de casamento isso aqui, hidrogênio com cloro, tá? Correto? Só que na vida real deveria ser assim, né? O hidrogênio não deixar de hidrogênio e o cloro não deixar de ser cloro. Já falei isso para vocês. Então, eu, minha namorada Marli, resolvemos, né? Temos afinidades eletrônicas, nos encontramos na natureza e pintou aquele clima, vamos nos ligar, né? Vamos promover uma ligação. A ligação entre pessoas é baseada em namoro, depois vira noivado, casamento e por aí vai, né? Nos elementos químicos é através das ligações covalentes, iônica, metálica, essas coisas. No momento em que nós nos ligamos, existe um dos dois que é mais forte, né? No caso, eu sou mais forte, eu vou mandar mais, não é verdade? Que machista, hein, professor? Não, calma lá. Um dos dois aqui, ó, vai ter mais força eletrostática. No caso, quem vai puxar quem? Quem vai puxar quem para próximo de si? Isso é polaridade. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? E ter uma força de interação maior, ele vai puxar o hidrogênio para mais próximo de si. E não o contrário, e não o hidrogênio vai puxar o cloro para perto de si. Tá certo? Então, nós vamos ver um desenho ilustrativo nos livros didáticos como sendo uma nuvem assim, ó, né? Com uma característica um pouco maior, mais acentuada aqui no cloro. E esse momento dipolar aqui, ó, diferente de zero, com uma seta direcionada para o cloro. Significa que ele é diferente de zero, porque o cloro está puxando o hidrogênio. Quando nós temos, no caso aqui, ó, essa nuvem aqui, ó, no NH2, isso aqui, os dois são iguais, não é verdade? Nitrogênio com nitrogênio tem iguais, tem mesmas forças de interação, tem as mesmas forças de repulsão dos pares de elétrons. Então isso vai fazer com que a mesma força que puxa para cá é a mesma que puxa para cá. Então isso vai me dar um momento dipolar igual a zero, diferente daqui. Correto? Maravilha! Então, o que determina a polaridade das moléculas? Alunos, escrevam aí. O que determina a polaridade de uma molécula é a diferença de eletronegatividade entre os seus elementos. Olha a tabela periódica. Sim, por quê? Olha a tabela periódica. Por quê? Porque o elemento mais eletronegativo, ele tem uma força de interação maior. Então ele vai arrastar para próximo de si todos os elementos que estão ligados a ele. Então você pega uma molécula com 4 elementos na tabela periódica, correto?
um dos mais eletronegativos, né, o elemento central, ele tem força para arrastar os demais elementos para próximo dele. Correto? No caso aqui, como a eletronegatividade são iguais numa substância simples, a força de interação entre os dois elementos é praticamente igual. Então não vai dar momento dipolar diferente de zero. Nós não vamos ter uma prevalência de um sobre o outro. Correto? Por exemplo, vamos pegar dois exemplos aqui, né? Com 3 elementos. Vamos pegar aqui o C dupla O, com o elemento central do carbono, né? Essa molécula é o CO2. Vamos pegar aqui um exemplo do H2S, né? Que também é semelhante aqui àquela molécula. 3 elementos químicos, né? Com um elemento central ligado a 2 elementos. Correto? Maravilha. Bom, o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer aqui? Olha só a diferença. No caso aqui, o carbono, tá? O carbono, ele está no centro. Entretanto, quem exerce força é o oxigênio, correto? O oxigênio vai exercer a força eletrostática aqui, porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Então ele tende a puxar o carbono para próximo de si, correto? Então nós vamos ter um momento dipolar, seta direcionada para cá. Estou explicando esse negócio de seta para vocês entenderem. Ah, professor, então quer dizer que ali vai ser diferente de zero? Não. Olha só. Esse oxigênio também faz a mesma força que o carbono que está no centro. Automaticamente, eu puxo de cá uma outra pessoa com a mesma força que eu, puxa do lado de lá, o momento dipolar tende a ser igual a zero. Então, essa molécula CO2, ela é a molécula apolar, né? Como eu tinha dito anteriormente, correto? Ah, então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, né, professor? O hidrogênio vai puxar o enxofre e o enxofre vai puxar o hidrogênio? Não necessariamente. Porque quem é mais eletronegativo é o enxofre. Correto? É o enxofre. E o enxofre puxa o hidrogênio daqui e puxa o hidrogênio daqui. Aí o momento dipolar aqui vai ser diferente de zero. Ô, professor, para com isso. Se ele puxa com uma força para cá e o outro a mesma força para cá, o momento dipolar tem que dar igual a zero. Ele puxa daqui, puxa dali e se iguala. É aí é que está a moral da história. O aluno, às vezes, ele não consegue entender, né? Porque fica muito simplista, né? Essa explicação. Ah, momento dipolar é igual a zero, momento dipolar é igual diferente de zero, então a molécula aqui é polar. Aí fica por isso mesmo, fica simplista. E aí ele não consegue diferenciar em que situação que ele vai ter polaridade, em que situação que ele vai ter apolaridade. Não é verdade? Eu te explico. Agora nós vamos voltar à tabela periódica, à aula passada, a distribuições, né, de orbitais, né, as distribuições em orbitais, não é verdade? Bom, o que vocês têm que entender, alunos? Que o que faz da polaridade no elemento central é a presença da nuvem eletrônica, os pares de elétrons. Lembra do grupo 5A, 6A, 7A da tabela periódica? Lembra? Então aqui, ó, o carbono é 4A, ele não tem nuvem eletrônica, ele tem 4 elétrons espalhados, correto? E o que explica isso, professor? É a repulsão dos pares eletrônicos, ó. Repulsão dos pares eletrônicos. O carbono, ele distribui um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, porque, né, há repulsão entre os elétrons. Então, cada um cabe em um espaço. Automaticamente, quando chega no nitrogênio, que ele tem 5 elétrons na camada de valência, esses 3 conseguem se repelir. Mas vai sobrar um para ficar num orbital híbrido, formando a nuvem eletrônica. Entenderam, alunos? Então, o que faz a polaridade da molécula é a presença da nuvem eletrônica
no elemento central. Maravilha, professor. Então quer dizer que a molécula, essa molécula aqui é uma molécula linear, né? Com um padrão de 180 graus aqui, ó, de geometria. 180 graus de geometria. Ou seja, quando eu tenho dois elementos, presta atenção, dois elementos ligados ao elemento central e a molécula é apolar, ou seja, elemento central sem nuvem eletrônica, eu tenho uma molécula linear. Quando eu tenho dois elementos ligados ao elemento central com nuvem eletrônica, a minha molécula é angular, geometria angular. Aqui, ó, é como se daria mais ou menos 90 graus aqui de ângulo. Ah, que legal, professor. Então, basta eu olhar o elemento central e ver se ele tem nuvens eletrônicas. Se ele tiver nuvem eletrônica, maravilha, ele é polar. Se ele for polar, ele é angular. Isso acontece com a água, né? Ó. H2O, oxigênio, olha lá, ó, nuvem eletrônica aqui e aqui, olha lá, ó, molécula polar, geometria angular. Que maravilha, professor. Nossa! Então quer dizer que o SO2 também é angular, claro, porque eu vou ter uma dupla aqui e uma dativa aqui, ó. Não é? Isso aqui tem nuvem eletrônica, né? Ó, tá certo que uma nuvem eletrônica tá fazendo ligação aqui, ó, tá? Então, ela tá fazendo a dativa aqui. Então, isso aqui é angular, polar, realmente, angular, polar. Eu vou só deixar isso aqui como exemplo, tá, alunos? Vou apagar aqui que não precisar desse espaço. Entendeu agora? Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver o BH3, né? No caso, o BH3, ele nada mais é que o B ligado aqui, não é isso? Com BH3, não é? A mesma coisa, uma molécula similar, NH, que é o NH3. Quer dizer o seguinte, que essa daqui é o boro do grupo 3A. Os três elétrons com repulsão de pares espalhados aqui, ó. Ele não tem nuvem eletrônica. Então essa molécula pode ser chamada de apolar, né? Ah, então que essa daqui tem os três aqui, mais a nuvinha eletrônica aqui em cima. Essa é polar, professor. Exatamente. Ah, então quer dizer que essa daqui, 3 trigonal plana. Maravilha. E essa aqui é a piramidal. Maravilha, alunos. É isso aí, né? Ah, que coisa linda, né? A geometria da molécula. A geometria da molécula é que define que você vai ter solubilidade ou não. Né? Imagina, chega uma molécula assim, eu chego assim, né? Para minha namorada, e ela chega assim, ó. Ela chega desse jeito para me abraçar. Como é que nós vamos dar esse abraço, né? Então, se eu chego assim e ela chega assim, um abraço fica perfeito, né? A geometria angular, a solubilidade. Isso que explica a solubilidade das substâncias entre si, a miscividade, né, de dois líquidos, de duas substâncias. É a geometria da molécula, correto? Então, a água, ela é assim, certo? Aí vem o gás carbônico assim, não dá solubilidade. Não dá solubilidade, não dá casamento. Tá certo? Entenderam? Nós temos uma molécula chamada molécula tetaédrica, que é esse dispositivo aqui, ó, CH4. CH4 é 4 ligantes no elemento central sem nuvem eletrônica, ó. Essa aqui é a molécula tetraédrica. Maravilha. Nós temos a bipiramidal, né? Que é aquele modelo do enxofre ligado a 6 elementos, né? O enxofre ligado com 6, bipiramidal, um método particular. Mas no geral, são esses modelos aqui que se apresentam, tá? Como molécula polar e apolar, correto? Alunos, entendeu? Então, olha o elemento central, tá? Então, se você chega aqui, ó, com SO3, o elemento central é o S. Ele tem nuvem eletrônica. Se ele tem nuvem eletrônica, a molécula é polar. Se a molécula é polar, ela vai ter
uma estrutura piramidal, 3 elementos ligados a um só, piramidal. 4 elementos ligados a um só, sem nuvem eletrônica, tetraédrica, correto? 3 elementos sem nuvem eletrônica, trigonal plana, correto? Aí vocês explicam por que o berílio, né, ele tem essa característica de fazer uma ligação covalente com o hidrogênio, certo? Isso aqui não respeita a teoria do octeto. Ele está sem nuvem eletrônica. Então isso aqui é uma molécula apolar angular, tá? Apolar angular. Linear, perdão. Apolar linear. Desculpa, linear. Aqui, ó. Correto? Ele não tem nuvem eletrônica. Mas ele é considerado um metal. Metal do grupo 2A. E metais, pelo que a gente viu, menos que 4 na camada de valência, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele tem que perder elétrons. E por que ele faz ligação covalente compartilhando? Aí eu volto a ressaltar a vocês, se vocês não assistiu às nossas aulas de ligações químicas, de tabelas, né, de tabela periódica, né, voltado para esse fim, volta lá e revê. Por quê? Porque a teoria do octeto, ela falha em algumas situações. Toda regra de química tem uma exceção. E a teoria do octeto falha aqui no respeito à teoria do octeto. Por quê? Porque o que define ligações químicas é a questão dos orbitais, é a questão da afinidade eletrônica, o tipo de afinidade eletrônica que existe entre os elementos, correto? Então, o berílio, ele tem uma capacidade de eletronegatividade alta em relação a todos os metais do seu grupo, porque ele está no topo da tabela, correto? E os elementos fazem ligações, não é para ficar só com 8 na camada de valência como os gases nobres. Estabilidade química significa orbitais com elétrons emparelhados. Lembra dos orbitais? Elétrons emparelhados. Um para cima, outro para baixo. Quando o átomo tiver todos os elétrons emparelhados, aí ele está estável. Então o elemento químico, os elementos químicos fazem ligações químicas no conceito de completar orbitais. Essa é o procedimento da estabilidade química. E não somente 8 elétrons na camada de valência. É claro que todos eles, quando eles completam orbitais, eles ficam com a configuração do gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. Mas a tendência é olhar, ter uma visão mais acurada, mais apurada da coisa. Tá? Uma visão mais conceituada da coisa. Correto? Maravilha? Entenderam isso, alunos? Próxima aula nós vamos vir com forças intermoleculares. Acompanhe, se inscreva em nosso canal caso você goste, dê um like em nossos vídeos, assista os nossos vídeos relacionados à inteligência. Críticas, sugestões, comentários serão bem-vindos. Outra coisa, nós vamos trazer aqui para vocês a próxima aula com forças intermoleculares, correto? E depois nós vamos fazer uma aula só de resolução de exercícios de ligações químicas, tá certo? Fazendo uma revisão completa de todo esse assunto para ficar claro para você. Volto a frisar que é imprescindível que você conheça a tabela periódica para você saber sobre esse conceito da presença das nuvens eletrônicas e a repulsão dos pares de elétrons, tá certo? A partir do grupo 5A da tabela é que nós temos elementos com nuvens eletrônicas promovendo ligações covalentes dativas e fazendo a repulsão dos pares eletrônicos, correto? Maravilha? Maravilha! Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!